paciente de 68 anos, submetido à correção de aneurisma de aorta abdominal, tem hipertensão, diabetes, insuficiência renal não dialítica e infarto do miocárdio há 2 anos. Ele tem um eco pré-operatório com uma disfunção diastólica grau 2, discinesia apical e fração de ejeção de 45%. Ele é submetido à cirurgia e, após o clampeamento supracelíaco da aorta, ele começa a ter sinais de isquemia no eletrocardiograma, pressão de oclusão da artéria pulmonar é de 23, aumento, e a saturação de oxigênio venoso se altera de 77% para 88%. Então, qual que é a conduta relacionada à conduta medicamentosa que deve ser utilizada para corrigir essa situação? Então, eu coloquei aí uma dica que a resposta podia envolver um ou mais fármacos. Então, de início, lembre-se aí que toda vez que você tem um clampeamento supracelíaco, você tem muito mais repercussões hemodinâmicas do que os clampeamentos infracelíacos, infrarrenais, ok? Você tem alterações importantes aí, elevação de pressão arterial média, de PVC e pressão de oclusão de artéria pulmonar. É importante lembrar também que você acaba tendo uma diminuição da fração de ejeção e dos índices cardíacos com aumento de pré e pós-carga, tá? Então aqui essa informação de aumento de pré e pós-carga, ela é muito importante, né? Porque isso aqui é a chave da resposta do nosso caso clínico, tá? Você tem ainda aí um aumento dessa atividade adrenérgica, né? Você tem um aumento do tônus vasomotor, tanto acima como abaixo desse clamp. Você tem vasoconstrição também importante dos vasos esplânicos de capacitância, e você acaba tendo aí o aumento desse retorno venoso, o aumento da pré-carga importante. Em pacientes que têm aí ICC, já insuficiência coronariana, essa e redução aí de reserva coronariana, esse aumento dessa pré-carga que a gente tem vai determinar aí, o aumento, na verdade, da pós-carga vai determinar um aumento da pré-carga, maior aumento da pré-carga, né? E uma redução concomitante aí do volume sistólico desse paciente, do débito cardíaco. Então, o aumento da pós-carga causa aí uma queda da pré-carga e uma diminuição importante aí do volume sistólico, porque você tem aí uma isquemia miocárdica ou uma incapacidade aí de gerar um aumento da contratilidade por causa dessas doenças de base. Então, você acaba tendo aí um aumento da saturação venosa de oxigênio, tá? Então, o aumento da saturação venosa de oxigênio no sangue misto após o clampeamento ocorre por causa da redução aí desse consumo do oxigênio que excede a redução do débito cardíaco. Você tem hipervolemia central e aumento aí do shunt arteriovenoso em tecidos proximais ao clamp. Então, você tem todas essas alterações ainda relacionadas a esse clampeamento. Então, você acaba evoluindo aí, se você não tiver nenhuma conduta adequada, você acaba tendo uma sobrecarga ventricular com uma falência do ventrículo esquerdo, você acaba tendo uma insuficiência cardíaca aguda aí e você evolui aí para o choque e para o edema pulmonar. Então, nesse caso específico, né, isso é uma questão de prova, ele mostrava várias alternativas e a terapia aqui é relacionada a dois fatores importantes que eu falei lá atrás. O primeiro é a redução da pós-carga. Então, quando a gente usa a redução da pós-carga e a redução também da pré-carga ou a normalização da pré-carga. Então, são esses dois fatores aqui que estão alterando de forma importante nessa parte hemodinâmica desse paciente. Então, o que eu tenho que fazer para esse paciente? Eu tenho que reduzir a pré-carga, normalizar a pré-carga e manter o débito cardíaco. Então, quais são as escolhas que eu tenho? Uma redução de pós-carga, e aí eu uso o nitroprussiato de sódio, que é um vasodilatador arterial. Então, eu vou conseguir diminuir a pós-carga, diminuir o trabalho desse meu ventrículo esquerdo. E eu também vou tentar normatizar a minha pré-carga através de infusão de volume, né? Posso infundir volume ou usar a nitroglicerina. Lembrar que a nitroglicerina ela é um venodilatador. E nesse paciente ele é uma droga interessante porque ele também faz uma vasodilatação coronariana. Então a resposta, né, na questão, ela falava várias alternativas, mas a alternativa que era certa era a associação de nitroprussiato
e de nitroglicerina. Apesar disso ser um pouco incomum, né, é uma questão muito bem formulada, né, que caiu no TSA do ano passado, que mostrava aí a ação dessas duas drogas. Poderia utilizar inotrópicos? Sim, os inotrópicos deveriam ser usados se necessários, e lá no Facebook alguém falou de usar dobutamina e de usar a milrinona. Também teria indicação, se você tivesse queda do débito cardíaco, mais queda do débito cardíaco, você entrar com inotrópico, mas lembrar que os inotrópicos, eles também têm essas duas drogas, né, a dobutamina e a milrinona, elas são mais arritmogênicas, e talvez você tenha que usar também um marcapasso adicional nesse paciente. Tá? Então, os inotrópicos podem ser usados se forem necessários, mas a resposta que a gente queria chegar aqui no nosso grupo era a redução de pós-carga e normatização de pré-carga através do uso da nitroglicerina. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem pelo e-mail, que a gente vai respondendo aí durante a semana. Aguardo vocês aí no Copa. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite para vocês.